pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais uma palestra levando uma dose de esperança no Setembro Amarelo. É isso aí, estou trazendo esperança para essa galera, essas meninas que estão aqui no tratamento. Vem comigo! Vamos! Fala pessoal, vamos à positividade na sobriedade. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros, eu estou com a Isadora, Gabriele e Vanessa aqui da comunidade Por Amor. É uma comunidade feminina maravilhosa. No Setembro Amarelo estamos aqui levando uma dose de esperança. Qual é a sua dose, Isadora? Que é possível você ficar bem, você voltar para a sociedade, voltar para a sua vida, para a sua maternidade, para a sua família. É possível. E aí, Gabriele? Para você continuar no caminho, buscando, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque você vale e a sua vida vale muito. E aí, Vanessa? É para você não perder as esperanças, continuar, perseverar, permanecer, você consegue. E se você precisa de ajuda, pede ajuda, é um ato de coragem e sabedoria. Fala pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, porque estou aqui fazendo o que eu amo fazer, que é levar uma mensagem de esperança. Quem não quer uma mensagem de esperança, não é verdade? Eu estou vendo esses rostos maravilhosos, né, das pessoas aqui querendo ouvir algo melhor a cada dia. A gente está numa comunidade terapêutica feminina chamada Por Amor, olha o nome, Por Amor. Então é por amor que eu estou aqui e eu quero dar uma boa tarde para vocês. Boa tarde! Sejam bem-vindos. E olha para a pessoa do lado e fala assim, você tá bonito hoje, hein? Isso aí. Elogio faz bem, né? É bom, né? Aí fala para a pessoa do lado assim, boa tarde, hoje a gente vai sair melhor do que a gente entrou aqui. É isso aí. Eu vim aqui falar sobre o vício, né? Como as pessoas se perdem nos vícios, como aconteceu comigo. Eu sou terapeuta, me chamo terapeuta Sandro Barros, tem meu Instagram, só é pegar o Instagram, me seguir lá. Eu compartilho muitos conteúdos sobre sobriedade e positividade, que são duas palavras que é o alicerce da empresa. Eu acredito que a pessoa com sobriedade e com positividade, ela consegue vencer na vida, ela consegue ter credibilidade, a família começa a acreditar nela, né? Então eu tive uma vivência nos vícios, eu fiquei 20 anos nos vícios, né? Eu dei muita tristeza para minha mãe, para minha família, na sociedade ninguém me levava a sério e eu vivia para usar álcool e outras drogas e depois usava para viver e vivia para usar. Então minha vida era assim, sem dinheiro, sem crédito com ninguém, roupa suja, fedendo, sem higiene, sem escovar os dentes, sem tomar banho direito. Então eu vivia na lama do consumo de drogas. Eu fiquei 20 anos assim, gente, é muita coisa, é só um milagre para estar aqui, né? Falando com vocês. Minha mãe sofreu muito comigo, né? Eu saía segunda-feira, falava, mãe, vou comprar pão. Ela, tá bom, pô, compra um queijo também. Eu voltava uma semana depois, sem o dinheiro do pão e totalmente doido. E aí minha mãe chorava. Minha mãe queria virar uma pessoa da rua, não queria mais voltar para casa. Tem muita família aqui. Vão se identificar com o que eu estou falando. Às vezes a família não quer nem voltar para casa porque o irmão vai cobrar. Mãe, você só faz isso por ela. Aí dá mais confusão ainda. Então a família, minha mãe não queria voltar porque minhas irmãs iam falar, pô, para de proteger meu irmão.
Então, assim, a minha mãe desejou morar na rua de tanto sofrimento, né? Então ela viveu muitos momentos difíceis comigo, né? E eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia estar afetando a minha família. Eu achava que o uso de drogas era eu comigo mesmo, mas não é assim. Respinga em todo mundo. Então muitas pessoas que estão aqui, que estão com alguns familiares aqui em tratamento, sabem disso, né? Sabe o quanto é difícil, né, ficar sóbrio. Aí depois de 20 anos nisso tudo, eu falei, cara, vou parar de usar, eu tenho que parar de usar. E eu não conseguia parar de usar. Aí tive uma overdose, depois tive 2 overdoses, depois tive 3 overdoses. E não conseguia parar de usar. Aí eu queria me matar, a gente está no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. É por isso que eu estou aqui, porque eu já tentei também a perder essa vontade de viver. E hoje eu entendo quem está passando por isso. Porque só entende de lágrimas quem já chorou. Então eu já passei por isso, né? Então eu dei um basta, falei assim, não, agora eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta. Eu estou 15 anos sóbrio, né? 15 anos, virei terapeuta, faço palestras no Brasil inteiro e levo no meu Instagram, terapeuta Sandro Barros, sempre uma dose de esperança. Então eu quero perguntar para vocês que são famílias aqui, se o dependente químico, a pessoa no vício, ela evita a primeira dose, o que a família deve evitar? Vocês têm uma ideia? Querem sugerir? O que a família deve evitar? A família está lá com a pessoa que usa drogas dentro de casa, né? E a pessoa não está conseguindo largar as drogas, está no vício. Aí a família não sabe se interna, se leva para a comunidade, se leva para psicólogo, se faz terapia. Mas o que a família deve evitar nesse relacionamento com quem está no uso de drogas? Alguém tem uma ideia? A primeira discussão. Aí, você já ouviu minha palestra, né? É isso aí, tem que evitar a primeira discussão. Pô, mas como assim evitar a primeira discussão? Então tem que dar amém para tudo? Não é isso. Não é isso, mas às vezes, se você enfrentar e ir para cima naquele momento, aí que a pessoa vai usar droga. Porque a pessoa vai arrumar um motivo para usar, entendeu? Eu fazia isso quando eu estava com a minha mãe falava assim, você está estranho? Eu estou mesmo, agora que eu vou usar. Você achou que eu estranho? Então agora eu vou usar. Entendeu? Então, assim, é uma doença física, mental, emocional e espiritual. E a pessoa arruma motivo para usar. E quem dá o motivo? Muitas vezes a família. A família quer ajudar, acaba atrapalhando. Porque a família não foi direcionada da forma certa. Então, por isso que eu falo, vai para a reunião de família. Quem é família aqui, vai para o Naranon, vai para o Amor Exigente, que lá tem muitas pessoas passando pelo mesmo que você está passando. Então, hoje tem reunião de jogos. Hoje temos muitos problemas com pessoas com jogos, né? Com cigarro, com outras drogas. Então vai nessas reuniões, que essas reuniões vão te dar força para você entender. Você vai olhar para o lado e vai falar assim, poxa, eu não estou sozinho. Essa pessoa está passando pela mesma coisa que eu estou passando. Então ela vai dar uma solução de repente aqui para mim. Eu vou escutar. Vamos ver o que essa pessoa tem para falar. Então, de repente, uma reunião dessa ou uma palestra dessa como a minha te dá um insight, né? Às vezes eu tô com a minha terapeuta, cara, vem cada solução para minha vida durante a terapia, que eu falo, pô, por que não veio em outro momento? Mas na terapia eu tô trocando, eu tô falando, eu tô escutando. Então, quando a gente tem esse diálogo terapêutico, a gente começa a ter ideias que nem não passava pela nossa cabeça. Então, a palestra aqui é para isso, é para vocês olharem para vocês e se perguntarem aonde eu posso mudar. Vocês, olhando para vocês, por que vocês vão ser a mesma pessoa se vocês podem ser alguém bem melhor do que vocês já são? Né? Como que eu posso mudar? Como está meu relacionamento com a minha esposa? Como está meu relacionamento com meu filho? Será que eu não estou exigindo demais? Será que eu não estou pegando muito pesado com ele? Será que eu não preciso ser um pouco mais flexível? E comigo mesmo? Por que eu me cobro tanto? A família se cobra muito. A mãe, ela já nasce com uma autoculpa lá em cima, entendeu? Então, é tentar entender o contexto, pedir ajuda, fazer terapia. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um projeto gratuito chamado Domingo Social. Todo domingo eu atendo as pessoas de graça. É só entrar no meu Instagram,
terapeuta Sandro Barros, e falar: Sandro, quero participar do Domingo Social. Não precisa pagar R$1. Eu faço isso de graça, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando e não tem como me pagar. Eu não vou atender só quem me paga. Eu vou atender quem não me paga também. Por quê? Eu estou vivendo meu propósito. Eu estou vivendo minha missão. Porque se não fosse isso, né, as pessoas trabalham muito por dinheiro, mas eu não, eu trabalho por propósito. Lógico que eu preciso receber para poder pagar as contas. Todo mundo aqui paga a conta, né? E chega todo mês. Eu também tenho conta para pagar, mas eu não coloco o dinheiro na frente. Eu coloco o propósito. Então, às vezes, eu atendo famílias que não tem nem como comprar um gás. Começa a chorar. Teve um caso de uma manicure que pagou a minha terapia. Aí minha secretária falou assim: Sandro, a moça pagou. Eu falei: qual o nome dela? Marcela. Ah, beleza. Fui atender a Marcela. Aí eu falei: oi, Marcela, tudo bom? Tudo bem. Eu sou manicure. Juntei dinheiro uns meses para te contratar. Eu falei: o quê? Você ficou 1 mês, 2 meses fazendo unha para me pagar? Não, eu vou te devolver o dinheiro agora. Eu não quero que você faça isso. Eu não quero, entendeu? Eu quero que você merece fazer parte do Domingo Social. É por isso que existe esse projeto. Então, terapia não é para quem tem problema. Problema todo mundo tem. Terapia é para quem quer resolver o problema. Então não adianta de historinha: ai, não tenho dinheiro. Tem dinheiro para beber, tem dinheiro para ir para o restaurante, mas não tem dinheiro para terapia. Então agora tem o Domingo Social. Então quem quiser fazer parte do Domingo Social, vocês estão convidados. Uma outra coisa que eu quero falar aqui: o ambiente que as pessoas vivem, elas levam para as drogas muitas vezes, né? Qual é o ambiente que você anda frequentando? Você é aquela pessoa que reclama que seu filho fuma maconha, mas você bebe? Você é aquela pessoa que reclama do vício dos outros e não olha para o próprio vício? Né? Qual os ambientes que você vai? Né? Os ambientes que você vai, oferece bebida o tempo todo? Qual é o ambiente? É saudável, não é? Esse questionamento a gente precisa fazer, entendeu? É muito importante. Ambiente. Outro ponto aqui importante: a diferença de usuário, abusador e dependente químico. Um usuário é aquele que usa e para quando ele quiser, né? A pessoa usa 1 vez por ano, 2 vezes por ano, esse cara tem controle, bacana. E o que é o abusador? É aquele que não usa, mas de 2 em 2 meses ele bota o pé na jaca, atropela o cachorro, briga com a esposa, discute com o síndico, acaba numa delegacia. De 2 em 2 meses. Ele é abusador, ele abusa. Ele abusa e depois fica: o que eu fiz? Ressaca moral, não sei o quê. E o dependente químico? Vive para usar e usa para viver. O dependente químico não consegue ficar um dia sóbrio. Ele não consegue. Ou ele vai beber pinga, ou ele vai fumar, alguma coisa ele vai fazer, né? E o ambiente que ele vive, ele quer se sentir pertencente ao grupo, entendeu? Então, por isso que eu estou te falando, é importante escolher as amizades. Nós somos a média de 5 pessoas que a gente convive. Agora olha para a pessoa do lado e fala assim: com quem você anda convivendo? Faz uma pergunta aí. Com quem você anda andando aí? Quando a conta chega, a conta chegou para mim. A conta chegou, entendeu? E quando a conta chegou cara. Chegou cara. Eu tava com o pé na cova, entendeu? E eu falei: cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu tomei uma decisão. O sucesso é uma decisão. Olha para a pessoa do lado e pergunta: qual é a decisão que você quer tomar e tá de historinha e adiando? Qual é uma decisão? É um regime? É um futebol? É ver um filme com a família? Qual é a decisão que você está enrolando você mesmo, contando historinha? Qual é a decisão que você precisa tomar e fazer? Olha do lado e pergunta, é importante. O despertar espiritual. É muito importante cuidar do espiritual, né? Como que vocês estão cuidando do espiritual de vocês? A pessoa fala: tenho 20 anos de igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Não é isso. Estou falando hoje, né? Às vezes eu vou falar com uma pessoa: você consegue ficar 1 semana sóbria? Eu já fiquei 1 ano.
Mas eu não estou perguntando isso. Se você conseguiu ficar um ano, eu estou perguntando uma semana. Então, quer dizer, a pessoa já está fugindo da uma semana, né? Então, assim, como que está o espiritual de vocês? Eu não estou falando de religião. Como que está a busca de vocês, né? Vocês estão mais caseiros, buscando, indo no espiritual de vocês, ou estão contando historinha e vão de vez em quando? A gente precisa olhar pra gente, gente. É olhando pra gente que a gente se desperta, entendeu? Eu tive um despertar espiritual, né? Eu tive uma aceitação. Eu queria controlar o incontrolável. Eu falava, não, eu vou usar menos. Não, eu falei, poxa, eu não consigo usar. Eu vou bater de novo, vou acabar numa cadeia, num caixão, numa clínica. Eu tenho que parar de usar. Eu tenho alergia, eu não posso usar. Eu tenho a compulsão, eu tenho a obsessão. Eu não consigo tomar uma cervejinha. Eu tenho que tomar o bar inteiro. Você tá me entendendo? Então, eu não sou usuário. Eu sou um cara que do abusador vou para dependente químico. Então hoje eu sobrevivi. Aí eu fico perguntando para Deus, eu sobrevivi para quê? Por que será que eu sobrevivi? Suicídio e overdose. Para quê? Para trabalhar numa loja? Será que é isso? Ou será que é para fazer o que eu estou fazendo aqui? Levar uma mensagem de esperança, de fé, que é possível. É uma mãe me vendo aqui falando, caraca, se esse cara conseguiu, o meu filho vai conseguir. Porque a crença da família em relação ao dependente químico, feminino ou masculino, não importa, isso influencia. Influencia. Quando a mãe acredita na filha ou no filho, cara, muda totalmente o contexto. Porque ela fala, caraca, estão acreditando em mim. A pior coisa é aquele olhar de desconfiança. Chegava em casa e chegou ele. Agora, tem aquele outro olhar, né? Caraca, hoje a minha mãe... Ontem eu fui no shopping com a minha mãe, a mesma que sofreu 20 anos, hoje ela parece que ganhou na loto, todo dia. Ela acorda feliz da vida. 15 anos o filho sobra. Aí ontem eu tava no shopping com ela me filmando. Aí eu falei, mãe, você não para de me filmar? Virou meu paparazzo? Aí minha mãe falou assim, filho, é tão lindo ver você sóbrio que eu vou te filmar todo dia. Eu falei, tá bom, pode filmar. A minha mãe fica babando com a minha sobriedade. Ela fica assim, parece uma criança num parque de diversão, parece que ela tá na Disney vendo o Mickey. Sabe uma criança assim, contemplar? Porque ela vê, ela percebe o milagre que foi da minha mudança. Hoje, eu levo ela para passear, eu compro roupa para ela, eu levei ela pro salão, e aí o moço falou assim para mim, sua mãe vai demorar 5 horas no salão. Eu falei, não, eu espero. Aí o cara, não, você não entendeu. Sua mãe vai demorar 5 horas no salão. Você pode dar uma volta, irmão. Volta daqui a 5 horas. Eu falei, não, mas eu vou esperar. Ele falou, cara, acho que você não entendeu. Eu falei, eu entendi. Eu vou esperar 5 horas. Ela, meu querido, ela me esperou 20 anos. Ela me esperou 20 anos nas drogas. O que são 5 horas eu esperar ela no salão? Aí o cara começou a chorar, minha mãe começou a chorar. Mas essa resposta foi de Deus mesmo, do meu coração. Cara, eu não vou jamais conseguir reparar e restaurar tudo que minha mãe fez por mim. Tá me entendendo? O mínimo que eu posso fazer é dar alegria para ela. É pagar uma academia, é pagar um almoço, é dar uma roupa de presente. Eu fui ausente. Hoje eu estou presente. Você entende a diferença? Então muitas pessoas estão aqui se tratando, que já me conhecem, que sabem que eu venho aqui sempre quando eu posso, trago doações de roupa. Cara, minha mãe virou a noite hoje, igual uma rave, separando roupa para vocês. Você tá me entendendo? Eu fiquei pegando uma porção de sacola para trazer para vocês. Então teve todo um tratamento, um amor para trazer as roupas para vocês, todas bonitinhas, cheirosinhas. Então isso tudo é para quê? É para vocês melhorarem a autoestima de vocês. Autoestima, autoimagem, né? Daqui a pouco eu vou trazer uma pessoa aqui para falar um pouquinho, né? Que é uma pessoa que teve esse despertar, que é muito legal, um caso prático aqui, que vai vir e vai falar um pouco, né? Quando essa pessoa faz o diário do sentimento para mim,
Ela fala, poxa, antes eu não tinha autocuidado comigo, hoje eu tenho, hoje eu estou me cuidando. Por que nas drogas a gente não percebe isso, né? A gente fica cego, é só droga, 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 amizade errada, amizade errada, amizade errada, é só sofrimento, tristeza, destruição. Aí quando você começa a viver sóbrio, você fala, caramba, quanto tempo eu perdi? Cara, eu queria ter parado antes. Eu tô com 51 anos. Eu parei com 37. Eu daria tudo para ter parado com 25, com 24, ou nem ter começado. Porque é a maior derrota que existe. É beber e outras drogas. Álcool é droga, é o chefe da quadrilha das drogas, é pior que o crack. E eu tenho medo de beber, né? Eu tenho até medo. Esses dias eu sonhei, 15 anos só, sonhei bebendo, doidão e tal. Cara, acordei desesperado. Aí quando eu vi que era sonho, eu falei, graças a Deus. Mas até descobrir que é sonho, a gente sofre. Uma outra coisa que é importante aqui, que eu quero falar para vocês. Sobriedade não é uma simples ausência de álcool ou droga. Sobriedade é uma maneira de se viver. Gente, eu não estou falando aqui só de consumo de álcool e drogas. Estou falando de estilo de vida. Olha o meu estilo de vida hoje. Antes no consumo eu acordava e falava, qual é a droga que eu vou usar? Opa, amigo, tudo bem? Tem droga aí? Não. Oi, amigo, tem droga aí? Não. Oi, amigo, tem droga aí? Tem. Aí tá, tô indo pra aí. Aí depois... Era isso a minha vida. Era só droga, droga, droga. Tudo em função da droga. Não ia pra lugar nenhum se não tinha droga. Nem pra praia eu ia. Tudo que eu fazia era com droga envolvida. Não fazia nada sóbrio. Hoje eu faço tudo sóbrio. Eu não faço com nada com droga. Entendeu? Então, assim, a sobriedade é um estilo de vida. E o esporte? Olha para a pessoa do lado e pergunta, você está fazendo esporte? Você está fazendo caminhada? Você está dormindo? Você está se alimentando? Tem uma outra frase que é assim, a sobriedade não é sobre abrir mão de algo, é sobre ter tudo de volta, gente. Olha o que eu estou recuperando, né? Olha o que eu estou recuperando, eu estou tendo tudo de volta, eu estou tendo minha família, eu estou tendo meu esporte, eu jogo futebol hoje, eu vou jogar o futebol hoje, é muito legal, eu chego no futebol lá, corro na praia, jogo futebol, dou um mergulho, como uma manga, me sujo todo com a manga, fico todo lambuzado com a manga, dou um mergulho. Essa é a minha vida hoje. Esporte, alimentação, levar minha mãe para passear. Minhas irmãs olham para mim e falam, caraca, cara, nossa, que virada que você deu. As pessoas olham para mim com olhar de admiração e falam, como você conseguiu fazer isso? O que você tomou? Sabe o que eu respondo? Tomei decisão. Eu tomei uma decisão. O sucesso é uma decisão. A partir de hoje eu não vou beber mais. Eu não vou mais fumar cigarro. Acabou, gente. Chega. Chega de sofrer. Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Entendeu? Chega. Chega. E quando eu ajudo meus pacientes a transformar sofrimento em conquista, e quando eu ajudo eles a encontrarem alegria na sobriedade, acabou, eu fiz o meu trabalho. Aí com eles mesmo. Não adianta, eu não vou fazer por vocês, eu não posso fazer por vocês. Cada um faz por si. Agora, é importante aquele cara do lado falando, vamos junto, tu não tá sozinho. É importante ou não é? Né? Não é legal você estar do lado de uma pessoa e falar, vai amiga, vamos junto, confio em você, você tem potencial, vamos embora, vamos... Então fala para a pessoa do lado, você tem potencial. Você é vencedora. Isso aí. Sobriedade é um estilo de vida, né? Ela nos conecta com a lucidez e traz sensatez, né? Para a jornada diária da vida. A sobriedade é contagiante. O que eu estou fazendo aqui? Cara, olha só. Num sábado desse, eu atravessei a cidade, virei praticamente à noite.
fiz uma cirurgia, fiquei 40 dias em casa, tirei a vesícula. Eu tô com cinta aqui, ó. Eu tô palestrando com cinta. E não é pelo dinheiro, porque eu vim do amor. Então o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô levando para vocês uma dose de esperança. Eu tô levando para vocês um estímulo que é possível vencer. Nós estamos no Setembro Amarelo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Olha isso. A cada 40 segundos, uma pessoa morre. Teve um dia que eu acordei 9 da manhã com 5 casos de suicídios. 5 meninas, cada uma com 21 anos, cada uma de um estado, Minas, São Paulo, Porto Alegre e tal. Parece que combinaram. As 5 com 21 anos, cada uma no estado, as 5 mães me ligaram. Terapeuta Sandro Barros, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu não posso te pagar. Eu falei, esquece dinheiro. O que você precisa? A minha filha quer se matar, não sei o quê. Eu falei, deixa eu falar com ela. Você acha que eu fui chato da lição de moral? Eu falei, não. Eu falei, eu posso contar minha história pra você? Ah, tá bom. Você eu quero ouvir. Contei a minha história, desistiram de se suicidar. Entendeu? Consegui isso na parte da manhã. De 9 até meio-dia, eu consegui isso. Quanto que vale isso, gente? Eu ganhei o dia, eu ganhei o ano, entendeu? E fiquei feliz, porque a minha história conecta. A pessoa, quando me escuta, ela fala, caraca, é um espelho. Esse cara tá falando justamente o que eu tô vivendo, cara. Como é que pode? Alguém deve ter contado pra ele a minha história. E não é. É igual os grupos de ANA, a gente vai contar a história lá. Eu fui levar um paciente que nunca tinha ido pro grupo GNA lá em Copacabana, e aí ele tinha o problema da maconha, né? Aí ele falou assim, ó, não fala pra ninguém que eu fumo. E eu falei, não, nem conheço esse grupo direito, tá tranquilo. Daqui a pouco o cara lá no grupo olhou pra ele assim e falou assim, eu larguei, parei de fumar. Aí ele olhou assim, ficou intimidado, e depois ele falou assim, você falou pro cara? Eu falei, não. Quer dizer, o poder superior do grupo tocou no cara, o cara olhou pra ele e passou a mensagem. Hoje o cara não fuma mais. Entendeu? E um cara que ele nunca viu na vida. E às vezes a família, a gente não escuta, gente. A gente não escuta a família. Se minha mãe fala uma coisa pra mim, é diferente quando ela fala pra mim. Se a minha amiga fala pra mim. Porque eu não sei o que acontece com família, eu não sei se está acostumado com a voz. Porque, cara, presta atenção nisso. Às vezes a mãe fala, o pai fala, você faz ao contrário. Mas quando o outro fala, aí a pessoa parece que assimila melhor isso aí que foi falado. Uma outra coisa, a droga é a ponta do iceberg, isso é muito importante. O que a gente tem que trabalhar no tratamento? Autossuficiência. Eu sou o cara, sou terapeuta, 15 anos limpo, sou melhor que todo mundo. Cara, tem a opção de gente assim. É queda na certa. Na certa. Quando as pessoas falam, poxa, 15 anos sóbrio, terapeuta, você é o cara, você tá conseguindo. Eu falei, calma aí, não é assim não, deixa. É um dia de cada vez, tá, papapá. Eu não posso cair nessa pilha. E às vezes a própria família fala pra você, pô, você conseguiu. Oh, calma aí, tô conseguindo. Não tem nada ganho, o jogo não acabou. Um dia de cada vez. Uma outra coisa, arrogância. Muita gente fica sóbria, fica arrogante, né? Fica soberbo. Cara, cadê a humildade? Entendeu? Ou seja, só largou as drogas, mas continua com comportamento de arrogante. Porque quando eu bebia, o que acontecia? Eu ficava rico, agressivo, chorão e brincalhão. Caraca, eu bebia, ficava doidão, virava um palhaço. Aí daqui a pouco começava a chorar. Aí daqui a pouco ia brigar com todo mundo. Daqui a pouco eu queria pagar tudo para todo mundo, eu era um milionário. Cara, que loucura, entendeu? Isso, quem bebe sabe disso, que é isso. Quem viveu isso sabe que é isso. Fala, pessoal. Como eu estava falando, né? Eu estava falando alguma coisa. Alguém lembra que parte que eu parei? Quero ver se alguém lembra que parte que eu parei. Não adianta sorrir não, minha amiga. Ó,
Vamos continuar aqui com a palestra. Eu quero falar sobre algumas características da doença. A dependência química é uma doença, como uma diabetes, como qualquer tipo de doença. E tem algumas características. Então, às vezes, a família precisa ver quando é o filho que está falando e quando é a doença. Então, às vezes, não é o filho, é a doença falando através do filho. Então, vamos supor, a mãe chega pro filho e fala, vamos almoçar? Aí ele fala, não quero saber, para de me encher meu saco. Não, ele está irritado e contaminado pela doença. Se ele fala, claro mãe, vamos sentar, você quer que eu pegue um copo d'água? Não é a doença, é ele. Então, esse tipo de leitura que a família precisa fazer. Quando é a doença e quando é o filho, de fato, né, querendo, sendo, né, não querendo, mas sendo ele mesmo, sem a doença. Então, a negação é uma característica, né? O paciente, ele acaba negando o óbvio. Ele está viciado, ele está comprometido, ele está causando prejuízo, destruição para todo mundo ali ao redor, mas ele nega. Ele fala, não, eu imagino, eu estou ótimo. A roupa dele está toda furada, ele está sem tomar banho, está sem escovar os dentes, está falando que vai para academia e não vai, falando que vai voltar para a faculdade e não vai. Então, isso tudo dá para ver que ele está negando, negação. Uma outra característica é a manipulação, né? Ele fala o que a mãe quer escutar, né? Ah, vou falar o que minha mãe quer escutar, porque aí eu vou ter aquele dinheirinho, né? É tipo assim, mãe, eu vou fazer terapia sim, pode marcar com o terapeuta. Aí o terapeuta liga e ele não atende. Aí a mãe, ué, você não vai fazer? Ah, vou, mas você tem 200 para me emprestar? É sempre assim, né? Eles começam a manipular, a falar o que o outro quer ouvir. E uma outra coisa é a mentira. Mente que nem sente. Mente para todas, às vezes sem necessidade nenhuma. Ele mente, né? Assim, toda hora tá mentindo, 90% é mentira. E uma outra é a projeção. Ah, eu vou usar porque você não me levou para praia. Eu vou usar porque você não mudou daqui desse bairro. Então ele projeta em outra pessoa, em outra situação, o porquê que usa droga. Então usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Tem um vídeo que teve 19 milhões de visualizações que eu fiz, que eu falei que a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. As pessoas acharam que o império que eu estava falando era só dinheiro, mas não era. Era tempo de qualidade. É tempo de qualidade com a sua família, entendeu? É dinheiro também para você pagar as contas, ter conforto, poder comer fora, poder ir para a praia, mas é um contexto, como que está seu bem-estar, né? Como que está a sua vida física, mental, emocional, espiritual. Pergunta para a pessoa do lado, como está a sua vida hoje? Reflete. Uma outra pessoa que eu quero chamar aqui, pessoal, é com muita honra, com muita alegria, que eu quero chamar uma pessoa que está um tempo limpa. Essa pessoa está um tempo limpa e ela está se transformando, ela está fazendo tudo que eu estou pedindo, ela é minha paciente, eu trouxe ela para cá, para ela vivenciar isso aqui, né? E ela está me surpreendendo cada vez mais, ela mostra que ela tá descobrindo uma nova pessoa dentro dela mesma, porque a sobriedade traz isso. Isadora! Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou Isadora, adicta em recuperação, 34 dias limpa. Sou paciente do Sandro, através do Domingo Social. Dei muito sofrimento para meus pais, a minha mãe. Minha mãe chegou para falar com ele assim, falando comigo, ela, eu vou vender o carro, eu vou vender a casa, mas você vai se tratar, porque ela não me aguentava mais, né? É difícil. E aí depois ela ficou sabendo do Domingo Social e assim a gente entrou em contato. Então estamos aí há 34 dias juntos nessa missão. 34 milagres! Só por hoje. Só por hoje. E ele me mostrou assim um outro lado, porque eu não tinha prazer em nada. Se não fosse no consumo. Tudo era muito chato. Eu tenho 2 filhos, eu não conseguia ficar com meus filhos. A gente que é mãe, assim, a gente negligencia totalmente
a maternidade, né? Eu não conseguia pentear o cabelo da minha filha, eu não conseguia ficar perto dela, aquilo ali já me deixava nervosa. E assim, cada dia que eu tô vivendo essa sobriedade como estilo de vida, positividade também, e vendo como eu tô sendo feliz, hoje em dia eu tenho medo de voltar para aquela pessoa que eu tava sendo 34 dias atrás. Não tem muito tempo, né? Tem pouco tempo. Eu me cuidava, assim, autocuidado zero, vivia com o cabelo preso, até para escovar o dente era um desafio, tomar banho, toda a tua higiene pessoal você negligencia tudo na sua vida, né? Quase perdi tudo, quase destruí tudo, minha família, meus filhos, mas tô aqui, é possível. Se a gente querer, eu quis muito, eu me lembro de ajoelhar, não aguentar mais, falei assim, Deus, eu não aguento mais, mas também não consigo parar. É uma coisa muito louca, né? Porque a gente não aguenta mais, mas a gente não consegue parar. Mas só por hoje, tô aqui, tô muito feliz, eu espero que a história do Sandro, talvez a minha, a de vocês também, seja uma palavra de esperança, uma dose de esperança para outras pessoas que estão precisando ouvir. Tô muito feliz de estar aqui nesse lugar, pessoas que querem mudar, porque para estar aqui tem que querer, né? Tem que querer. Querer é um passo muito importante, porque eu acho que por muito tempo eu não quis. Eu ficava assim, eu quero mudar, mas não quero, não vou conseguir. Mas eu consegui chegar assim no limite de se eu passar desse nível aqui, eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Eu vou acabar morrendo, vou acabar não tendo para onde voltar. Mas, graças a Deus, estamos aqui e a história é outra. Acho que Deus está muito feliz assim, com a história de cada um. Quando eu entrei aqui, eu senti isso, assim, o mundo espiritual tá muito alegre. Porque todo mundo que já esteve aqui em lugares assim, fazendo coisas que a gente sabe, né? E agora tá aqui, não, vamos falar de Deus, vamos melhorar, vamos ficar bem, vamos traçar uma nova história, vamos cuidar da nossa família. Então acho que Deus tá muito feliz, assim, dessa reunião que tá acontecendo. E é isso, gente. Tô nervosa. É muito legal você ver que tem certas coisas que a gente aprende que a gente não aprende na faculdade, né? Você viu o que ela falou? A gente não aguenta mais, mas não consegue parar. Isso acontece porque a gente perdeu a força de visão, nem força de vontade. A gente não se vê mais sóbrio. A gente se vê daquele jeito, mas a gente não quer mais aquilo, mas a gente não consegue parar. Essa disfunção cognitiva, essa bipolaridade maluca, isso aí é muito difícil de sair. Por isso que a gente precisa daquela mão terapêutica para ajudar. Então, quando eu recebo ela e atendo ela, eu pergunto para ela as demandas dela. Ela faz o diário dos sentimentos, que está ajudando, né? Fala aí do diário dos sentimentos. A gente, todo dia, né, eu escrevo como eu tô me sentindo, eu tomo medicação também, né, com psiquiatra, então escrevo como é que eu tô me sentindo com relação à medicação, com relação às minhas oscilações de humor, com relação à vontade também, porque eu, nos primeiros dias, eu falava até pra ele que eu não sei se eu vou conseguir ficar sem beber, porque o álcool é, né, o chefe da quadrilha, então isso ficava batendo na minha cabeça. Mas consegui, sobriedade é sobriedade, o Sandro me ensinou isso, é radical, é zero álcool, zero cigarro, zero energético, qualquer coisa, né? E aí eu escrevo como é que eu tô lidando com esses sentimentos e nesses 34 dias foi uma evolução muito grande. E eu ler o que eu escrevo me ajuda também. Poxa, eu tava pensando dessa forma, mas agora eu já tô pensando de outra. Então você se analisa e você vê, né, como você consegue crescer sobre você mesmo também, né? Você olha, você se vê também como você vai estar daqui pra frente. Eu achava que seria impossível ficar um ano sóbrio. Hoje em dia eu tô me vendo um ano sóbria. 2, 3, Isso 10, aí. 15, 20. O tempo de qualidade com os filhos melhora, entendeu? Tem mais ficar tempo. Com os filhos, né? Que a gente não consegue ficar. Eu tenho o tempo mais caseiro. Imagina a felicidade da família dela, dos filhos, da mãe, dela mesmo. Então a sobriedade dá essa alegria, sabe? Uma alegria verdadeira. Uma alegria que não está pautada em consumo de álcool e drogas. Então, gente, é possível, tá? Obrigado, Isadora. Agora eu quero chamar mais uma pessoa. Antes disso, eu quero perguntar para vocês. Pergunta para a pessoa do lado se ela consegue saber ou se ela sabe a diferença de emoção e sentimento.
Bom, vamos lá. Eu gosto de dar um exemplo que é fácil de entender, né? Emoção e sentimento, né? O sentimento ele é construído em cima de uma emoção. Então, se você está dirigindo, recebe uma fechada e xinga aquela pessoa, pô, dá certo, aquela coisa, ali foi uma emoção. Mas se você lembrar dessa situação todo dia, ela vira um sentimento. Você construiu esse sentimento em cima de uma emoção. E nós somos seres emocionais, a gente está se emocionando o tempo todo, né? Raiva, alegria, tristeza, né? Então são emoções básicas, né? Medo. Então tem que tomar cuidado para a emoção não virar sentimento, tá, pessoal? Ó, obrigado pela palestra, mas antes de terminar, eu quero chamar um cara aqui que a gente é parceiro. Eu me lembro que quando eu fui para Brasília, muitos anos atrás, teve um cara lá que falou assim para mim, até bom ficar registrado, né? Tá, o pessoal tá registrando. O cara lá em Brasília falou assim para mim, cara, eu quero te apresentar um cara que vocês dois, na Bíblia, vai ser igual Josué e Caleb, né, na Bíblia. Ou vai ser Batman e Robin. Eu falei, é mesmo, lá em Brasília, eu saí do Rio e fui pra Brasília. Eu falei, é mesmo, quero conhecer esse cara, né? Quem é esse cara? Ele mora no Rio. Eu falei, pô, eu sou do Rio. Cara, eu vim pra Brasília pra conhecer o cara do Rio. E hoje o cara é parceiro meu, a gente se ajuda muito, um levanta o outro, um ajuda o outro. Douglas Manassés. Ele agora fala um pouquinho da sua história aí, vai estar registrado aí no Videomaker aí. Tá. Boa tarde, gente. Muito bom estar com vocês. Como o Sandro falou, meu nome é Douglas, meu apelido é Manassés, por causa do Centro de Recuperação Manassés. Sou gestor e fundador do projeto Manassés, que atende homens, né, masculinos, e também hoje estou como superintendente da Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Governo do Estado do Rio. A gente trabalha com o governador e a gente criou lá uma superintendência, né, que atende às comunidades terapêuticas. Instituições como a Por Amor, né, instituições sérias que querem desenvolver um trabalho e que precisam de recursos para atender a população. Então a gente, lá no estado, a gente fomenta essas ações, a gente fortalece essas instituições para que ela possa atender melhor a população, dar uma qualidade de vida e de recuperação para as pessoas, né, que buscam ajuda nesses espaços. E a Por Amor hoje é uma conveniada, né, Patrícia, do nosso trabalho, a única feminina conveniada do estado, que presta um serviço de excelência. E toda vez que eu venho aqui, a gente vê as pessoas, né, o trabalho sendo desenvolvido, então a gente fica motivado em continuar trabalhando para que a gente possa impulsionar a sociedade civil organizada, porque a sociedade civil organizada ela passa a ser um braço do Estado no atendimento da população, onde o Estado muitas vezes não chega com seus equipamentos, às vezes de saúde, que são os CAPs, que são, né, os equipamentos que muitas vezes não atendem toda a demanda da população. Vem uma instituição como o Por Amor, é melhor do que o Estado criar um equipamento desse, é incentivar quem sabe fazer o trabalho, porque dando estrutura, dando condição, as pessoas vão atender melhor. Então, eu quero parabenizar e queria uma salva de palmas para o trabalho da Patrícia. É um trabalho vai de assim, novo, né? Vai de novo, vai lá. E aí quando a gente vê o trabalho, né? A gente vê o recurso público chegar onde tem que chegar, é muito bom, né? Então a gente tem que lutar para poder fortalecer esse trabalho. E aí veio meu irmão, eu falei para as meninas, queria apresentar aqui a Fernanda, que está ali atrás. Vem cá, Fernanda, um pouquinho aqui na frente. Gabi, vem aqui também, Gabi. Rapidinho. A Fernanda e a Gabi. A Fernanda é nossa assistente social lá da secretaria, trabalha com a gente já há alguns anos, há algum tempo.
é uma menina assim de ouro, que tem uma experiência fantástica. E a Gabi, nossa psicóloga, que era estagiária da secretaria, hoje ela exerce a função de psicóloga lá na secretaria e ela ajuda a atender o pessoal. Hoje a gente estava numa ação social onde nós atendemos diversas pessoas em situação de rua e acolhemos 12 pessoas, né? E encaminhamos para as comunidades terapêuticas conveniadas. E assim, muito bom, né? Muito bom. Essa é parte da nossa equipe, a gente tem uma galerão. Nossa secretaria, ela é tocada pela Bianca Pacheco, né? Que é a nossa subsecretária, que é a nossa chefe. E esse trabalho tem sido assim, um trabalho de muita entrega da gente. É uma equipe pequena, mas que tem uma grande ação. Isso aqui não é uma grande ação? Atender as pessoas, é uma equipe muito pequena. Nós somos 7, 8 pessoas, 10 pessoas com os estagiários, né? Na nossa equipe. É uma equipe pequena para atender um governo do estado. A gente atende Campos, desde Campos, Volta Redonda, todos os municípios do estado. Mas assim, é um trabalho de uma equipe pequena, mas uma equipe eficiente, que tem entrega, que trabalha de sábado até agora, a gente está trabalhando aqui. Então assim, essas meninas também merecem uma salva de palmas pelo trabalho que elas fazem. E agora eu quero falar, por favor, obrigado, tá? Quero falar do meu amigo Sandro Barros. A Bíblia fala que nós temos amigos mais chegados que irmãos, não é assim? Eu tenho tinha duas irmãs, uma faleceu, tenho uma que é a Dani, que é uma maravilha, que é um doce de pessoa. Mas assim, nessa minha caminhada de sobriedade, de recuperação, tentando desenvolver ações para poder ajudar as pessoas, Deus vai colocando algumas pessoas no nosso caminho. Deus levanta pessoas do mesmo propósito para estar do seu lado. E o Sandro é um irmão que está do meu lado já há alguns anos, né, Sandro? De 4 para 5 anos, acho que desde 2016, né? Eu conheci o Sandro dentro de um carrinho, o Sandro com 5 moradores de rua, indo lá na Barrinha acolher aquelas pessoas, sozinho ali com o carro dele, tentando fazer ali um milagre ali para ajudar aquele povo. Verdade. Tinha uma mini Cracolândia dentro da Barra da Tijuca, onde ele mora, e uma praça chamada Barrinha. E ali ele acolhendo aquela população e vindo no carro com 5, pô, me ajuda aí, preciso de vaga, eu tô com 5 aqui no carro e tal. Falei, manda pra cá que a gente vai acolher, vai tratar, lembra, Sandro? Foi mais ou menos assim. Ele ajudando a prefeitura, na época que eu era coordenador da prefeitura, acolher a população de rua, porque a gente acredita, a gente sabe que dá oportunidade para as pessoas. Muita gente precisa de uma oportunidade. A gente sabe que muita gente precisa amadurecer, precisa passar por um processo, mas muita gente precisa de uma oportunidade. Assim como eu tive quando eu estava no crack, quase morto, 11 anos, usando crack, longe da minha família, longe das pessoas que eu amava, porque a droga me tirou esse direito, a droga me jogou nessa situação de rua. Eu tive uma oportunidade e hoje eu não uso mais droga há 28 anos. Como o Sandro, há mais de 15 anos limpo, hoje psicólogo, terminando agora a faculdade, terapeuta conceituado, terapeuta dos artistas, se vocês não sabem, tá? Esse cara tem mais agenda que o próprio... E é mais difícil tratar dele. É mais difícil, porque é a alta classe, os caras não reconhecem a dependência química como uma doença grave. Tem dinheiro, né? tem fama, é mais difícil de largar. Você imagina a pessoa com grana, com dinheiro, com casa, morando nos melhores bairros, viajando para cima e para baixo, ter que parar uma vida para tratar a dependência química. Essas pessoas dificilmente elas chegam no fundo do poço. Verdade. Então é diferente da gente que não tem uma condição financeira, né, e que chega no fundo do poço, né? Eu cheguei no fundo do poço, cavei mais um pouco, não tinha onde morar, estava na rua, então isso me fez com que eu, né, impulsionasse a aceitar também aquele apoio, aquela ajuda que me foi ofertada. Então eu não quero me estender mais, quero parabenizar vocês por estarem aqui, por pararem esse momento assim importante da vida de vocês, porque é muito mais difícil sem a família, é muito mais difícil sem as pessoas que cercam, porque quando a gente para de usar substância, a gente precisa mudar o nosso ambiente. Então a família faz parte desse ambiente, desse retorno, desse lugar que a gente vai ter que voltar para poder ter um convívio. Então se a família não entende o processo como funciona, porque amar a gente precisa amar, dar carinho a gente precisa dar carinho, ser compreensivo a gente precisa ser compreensivo, mas a gente precisa também aprender a nos amar.
E a família perde um pouco desse amor de si próprio para viver a outra pessoa. Na codependência a gente fica assim. Então a família precisa entender que o sofrimento da outra pessoa, do seu ente querido, e a dor do seu ente querido não pode deixar a família perder o seu amor próprio. Porque a família é um todo, tem outros personagens, tem outros filhos, tem esposa, tem marido, tem outros personagens ali que precisam de atenção também. Então, quando adoece o dependente químico, vem a família sendo adoecida, com os traumas, com os problemas que vão ocasionando, né? Com as decepções, porque acredita, e aquela pessoa, quando você pensa que vai, agora vai, de repente não vai mais, então vem muitas decepções. Então tudo isso tem que ser tratado para que quando essa pessoa volte para casa, ela tenha amor, tenha carinho, tenha tudo, mas tenha limites. E se a família aprender a colocar limites, a família conseguir montar uma estratégia de impor limites, essa pessoa vai saber que ela precisa viver dentro de regras. E quando ela está na dependência química, ela perde essas referências de regras. Então ela acaba abusando muitas vezes de muitas coisas. E aí leva a família ao extremo sofrimento. E assim, a gente sabe que não é uma coisa fácil de lidar. Então vocês estarem aqui aprendendo com o Sandro, aprendendo com a Casa por Amor, aprendendo com as pessoas, com os profissionais que fazem esse trabalho, vocês têm mais ferramentas para lidar com isso tudo, né? E é assim que minha mãe fez. Minha mãe, quando eu internei na Manassés, eu gosto de dar sempre esse exemplo para as famílias, porque quando eu entrei na Manassés para fazer meu tratamento, a minha mãe não tinha dinheiro para pagar. E ela queria dar uma contribuição para a instituição, porque ela sentia a necessidade de contribuir. Muitas famílias ajudavam e tal. E ela falou, não tenho dinheiro, mas eu posso cozinhar na casa. E minha mãe foi ser cozinheira na Manassés. E aí a minha mãe foi cozinheira durante 6 meses do meu tratamento. Eu com 6 meses a gente vendia canetinha nos ônibus. Quem já comprou caneta na Manassés dentro dos ônibus? A gente vendia aquelas canetinhas para manter o projeto e eu ganhava uma comissão, a gente ganhava uma comissão. Em cima disso eu comprei uma moto muito rápido durante o meu tratamento. E aí eu falei, me tornei motoqueiro, falei, vou trabalhar, não preciso mais da casa de recuperação. E minha mãe, não sai, meu pastor não sai. E eu vou, porque eu tô bom, dono do meu nariz, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu já tô bom. E de vez em quando eu venho aqui na casa, participo de um culto e tal, e aí recaí. Fui viver nas ruas de novo. Mas minha mãe continuou na Manassés cozinhando, continuou na Manassés fazendo café da manhã, almoço, a janta para os meninos. Ela entrava 8, 8h30, fazia tudo isso, deixava a janta pronta e ia para casa. E eu longe na favela, usando droga, bebendo, fumando. E ela falava para o pastor que não perdia. E o pastor falava, pô, deixa, não precisa vir mais, seu filho não está mais daquela, não. Porque enquanto eu estiver cozinhando, enquanto eu estiver cuidando dos meninos aqui, o filho das outras mães, Deus está cuidando do meu filho lá na favela. Olha isso. E então foi a fé da minha mãe, foi a entrega da minha mãe, foi o amor da minha família, foi todos esses conjuntos de coisas que me ajudaram a encontrar o caminho da sobriedade, viver em recuperação. Então minha mãe é uma guerreira, e vocês são guerreiros, vocês têm força para poder lutar, mas tem que ter estratégia e sabedoria para lidar com o problema. E é estudando, é buscando, é aprendendo, é se dedicando, conhecimento. Atrás desse conhecimento que eu tenho certeza que vocês juntos vão conseguir vencer. A Por Amor e o Acolhido são 2, mas quando entra a família é mais 1. Então todo mundo junto, bem alinhado, dificilmente se quebra. Pode ter certeza que vai dar certo, tá bom? Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Eu falei que eu ia falar pouco, mas eu não consigo, não dá. Por amor,